Está no ar o Fora da Caixa. Povo Preto, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fora da Caixa. Eu sou Wesley Faustino, @elfaustino nas redes sociais, e nós chegamos ao nosso 22º episódio, né? Nossa, tá passando muito rápido. Eu quero só agradecer a Fatina e o Léo pela presença no episódio da semana passada, onde a gente falou sobre a incrível época do Pagode 90. Foi um episódio muito divertido, eu ri bastante, e as pessoas têm gostado bastante, o resultado tem sido muito positivo. Só quero agradecer vocês. E essa semana a gente tem um episódio muito incrível, com um convidado muito incrível. Vocês não perdem por esperar. Para você que não conhece Fora da Caixa e caiu aqui assim de surpresa, o Fora da Caixa é um podcast dedicado a discutir vivências negras e identidades periféricas. Nós estamos presentes em todas as redes de streaming, Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Você também pode seguir o Fora da Caixa nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook como Fora da Caixa Cast. Segue a gente lá, dá aquele apoio, que é muito bom ter esse contato com vocês. Eu acho que é isso de recado de início, é só a gente ter um tema muito interessante, assim, muito perspicaz, assim, para o Fora da Caixa, enquanto mídia, enquanto podcast. A gente vai falar sobre mídia, mas não sobre qualquer mídia, sobre uma mídia antirracista. E para isso a gente trouxe a nossa mesa virtual, o grande e incrível Pablo Moreno. Pablo, seja muito bem-vindo à mesa virtual do Fora da Caixa. Boa noite, Wesley. Boa noite, pessoal que está ouvindo aí o Fora da Caixa. Agradeço muito o convite, é uma honra poder participar desse tema e eu fico muito feliz em poder discutir esse tema, né? Um tema tão relevante e um tema tão em voga aí, né? Um tema que tem sido tão discutido. Então acho que vai ser um momento muito produtivo, com muita coisa para a gente poder discutir. Eu agradeço muito por você ter aceitado, é uma honra para a gente do Fora da Caixa ter você aqui. Antes de mais nada, antes de a gente começar essa discussão, fala para mim, que preto é você na cena, para as pessoas de casa que não te conhecem? Bom, vamos lá, que preto sou eu na cena? Eu sou um preto acadêmico, eu sou publicitário, mas eu segui a carreira na academia, então eu fiz mestrado em comunicação social pela PUC-Minas e doutorado em ciências da comunicação na USP. E eu pesquiso questões relacionadas à publicidade e ao consumo. O meu trabalho principal, né, o meu ofício é a pesquisa, o ensino, a docência na área de comunicação, pesquisando questões relacionadas ao consumo e à formação de identidades. Ai, que incrível, que incrível. Como eu disse, né, é um prazer ter você aqui no Fora da Caixa. Eu acho que você vai acrescentar demais essa discussão. Eu não sei como você tá, você também, eu te acompanho no Twitter, eu vejo que você também tá em home office, tá na jornada aí, né, igual a todo mundo. Vejo seus problemas para se situar nessas videoaulas. Como é que tá, cara? Como é que tá sendo se adaptar a tudo isso? Cara, uma loucura, assim. Estamos vivendo um tempo muito maluco, né? A primeira coisa estranha disso tudo foi que eu fiquei muito tempo parado, né? Assim, eu sou professor há 14 anos e esse semestre a gente praticamente não começou as aulas, né? A gente iniciaria as aulas em março, eu cheguei a dar uma aula de 2 disciplinas e depois as aulas foram suspensas, né? Eu dou aula na UFMG e as universidades federais suspenderam as aulas com o início da pandemia e eu fiquei de março até julho parado em casa sem dar aula. Assim, eu fiquei mexendo com outros serviços, né, da universidade, serviços de pesquisa, serviços administrativos, mas a minha realização era a sala de aula, né? E eu fiquei 4 meses sem dar aula. Acho que eu nunca tinha ficado tanto tempo sem pisar numa sala de aula desde 2006, quando eu tinha começado a dar aula, e foi muito estranho passar por isso. E aí nós retornamos em julho, em regime remoto emergencial, e ainda que eu sinta muita falta do contato presencial, da experiência da troca de sala de aula, ter voltado nesse regime remoto emergencial foi melhor do que ficar parado, porque ficar sem dar aula estava me fazendo muito mal e estava me prejudicando nas minhas outras atividades. Como eu falei, a pesquisa mesmo é uma das minhas atividades e eu não estava conseguindo render, não estava conseguindo produzir artigos, não estava conseguindo desenvolver textos a partir das leituras e eu percebi que a sala de aula estava fazendo muita falta nisso. Quanto professor, a sala de aula tá fazendo falta, imagina para os alunos, né? Nossa, demais. É um tempo de readaptação, né? Toda vez, todo convidado tem vindo aqui, eu tenho perguntado como é que eles estão, o que eles estão fazendo, como eles têm desenvolvido suas atividades nesse contexto que a gente está. Porque eu também estou há 5 meses em casa, trabalhando em home office, pode considerar um privilégio.
Eu tô gravando o podcast em casa, então assim, meu quarto virou um verdadeiro estúdio. Isso é uma coisa louca dessa pandemia, né? A gente transformou nossas casas em estúdios, né? Em salas de reunião, em várias coisas, e até coisas que a gente não pensava, né? Acho que a gente não era preparado a passar tanto tempo dentro de casa, né? Não E aí, de mesmo. repente, quando a gente teve que passar, a gente teve que adaptar as nossas casas a aceitarem a nossa presença dentro delas, né? Muito louco. Então acho que é isso, Pablo, muito bem-vindo. Vamos para nossa discussão então? Vamos lá. Quando a mídia não entende a dimensão racial da violência, a comunicação de qualquer veículo apenas contribui para o extermínio da população negra e periférica do país. Esse é um trecho de um texto da Simone Freire que foi publicado no Le Monde Diplomatique. Foi um texto que ela fez para tentar explicar da mídia negra no Brasil como um todo. E esse é o tema do nosso episódio, sobre uma mídia antirracista. E para isso a gente trouxe o Pablo Moreno, uma grande referência aqui para a gente conversar sobre isso. Pablo, antes de mais nada, fala pra gente assim, o que é considerado uma mídia antirracista? Em todas as esferas da nossa sociedade, elas podem ter uma ação antirracista, porque nós vivemos em uma sociedade em que o racismo é estrutural e estruturante, né? E aí, a partir do momento em que a gente reconhece a existência desse racismo em qualquer estrutura e passa a tomar atitudes para combatê-lo, a gente está tomando atitudes antirracistas. Ainda estamos muito distantes da prática de uma mídia antirracista de fato, porque o que é que vai configurar uma mídia antirracista? Uma mídia que reconheça a existência do racismo, uma mídia que questione a existência do racismo e uma mídia que tenha ações, né, que tenha ações práticas no sentido de combater o racismo. Então, acho que se pudesse conceituar em linhas gerais uma mídia antirracista seria essa. Uma mídia que problematiza o racismo, que faz algo para combater o racismo e que aponta o racismo da sociedade. É uma boa forma de começar definindo, né? Vamos falar assim, mídia. A mídia, no geral, você é publicitário, né? Isso, publicidade. A mídia, no geral, ao longo dos anos, pessoal, vamos pegar nas últimas 3 últimas décadas, o que é considerado como mídia mudou muito com o avanço da internet, com a propagação da internet. O que é considerado mídia hoje é bem diferente do que era considerado no início dos anos 90, por exemplo. Num tempo onde a mídia exclusivamente era mídia física, né, jornal, revista, a forma de disseminação da informação mudou muito nesses últimos 20 anos. Isso possibilita novas discussões, concorda? Sim, o entendimento que a gente tem de mídia e ao longo do século XX, né, vai estar muito preso a essa ideia de massa, né, de comunicação muito homogênea, pensando no público como algo muito uniformizado. E aí, por ele ser tão uniformizado, tinha muito pouco espaço para outras vozes e por isso se configura como uma mídia tão excludente, tão silenciadora de grupos ditos minoritários. E aí, a partir da emergência da internet, né, a gente tem uma transformação na lógica da comunicação aí, que esse conceito de massa, de grupo homogêneo, meio que cai por terra porque a internet se organiza nessas bolhas, nesses grupos, em comunidades de temas comuns e temas de interesse ali. E aí essas comunidades permitem que esses grupos se organizem e comecem a levantar vozes dissonantes à voz comum desejada pela mídia. Porque essa vai ser a grande transformação do século XXI no que se refere à transformação de mídia, né? A gente passa a ter muitas vozes, muitos lugares para a manifestação dessas vozes, e isso torna o pensamento muito mais complexo e mais diverso. Podcast é uma mídia. É uma forma de se produzir conteúdo, é uma forma de disseminar informação. E o podcast ele é disseminado geralmente pela internet. Então ele vem com esse advento da internet, uma nova forma de se fazer rádio. Vamos colocar assim, que o podcast, quando eu tento explicar para minha mãe, assim, eu falo que é uma rádio na internet. A forma mais prática de explicar. A internet, ela realmente deu esse boom na forma não de comunicação só, mas esse boom na propagação da informação, na forma de se produzir informação, conteúdo. Quando eu penso assim, no início dos anos 2000, a gente teve um número de pessoas negras ingressando nas universidades em cursos de jornalismo, de publicidade, que hoje talvez a gente esteja colhendo um pouco quando você tem páginas tipo Notícia Preta, o Alma Preta, essas páginas são dedicadas a produzir jornalismo e conteúdo sobre a esfera negra. Isso vem muito dessa galera que se formou lá atrás e a gente é uma galera preta disposta a falar sobre isso em outro aspecto, não seja um aspecto único da violência, né? Tudo que você coloca é muito legal. Primeiro, essa explicação fantástica que você deu aí sobre como explicar um podcast para a mãe, para a avó, né? Isso é muito fantástico, né? De pensar assim que como o podcast ele ressignifica essa mídia de conversa, né? Essa mídia do rádio, né? O podcast vai
trazer uma nova vida aí para o rádio, né, que muitas pessoas chegaram a acreditar que o rádio estaria com os dias contados a partir do surgimento da televisão e depois com o surgimento da internet, e o que a gente vê não é bem isso, e o podcast ele vem ressignificar o rádio no contexto das mídias digitais, né, no contexto da rede aí. E eu acho que isso é muito fantástico, porque a gente tem podcast sobre diversos temas, né, e podcasts discutindo questões sobre negritude e pautas antirracistas, né, toda uma mídia antirracista que começa a se configurar. E aí é interessante a gente pensar a internet como um elemento da globalização, né, assim, que a globalização tão desejada aí no fim do século XX, ela passa a se concretizar, ela passa a acontecer de forma real a partir do momento que a gente tem uma tecnologia que permite essa conexão, né, em tempo real e não necessariamente num contexto de copresença física, né? E explicar isso num tempo de pandemia fica mais fácil ainda, né? Eu e você estamos aqui tendo essa conversa em tempo real, mas à distância, né? E a globalização permite isso numa escala mundial, né? Hoje em dia a gente pode ter essa conversa em nível global e justamente essa conversa em nível global permite que algumas pautas tornem-se globais, como a gente tem visto agora aí ao longo de 2020, a pauta antirracista crescendo como assunto global a partir dos protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos, a partir do assassinato do George Floyd, né? E aí tem um outro tópico muito bacana que você coloca aí, que é essa questão desses portais de notícias feitos por gente preta que vem surgindo, né? O Alma Preta, o Notícia Preta, Lista Preta, Instituto Guelé 10, entre outros portais de notícias feitos por e para pessoas pretas, né? E não dá para negar que é isso que você coloca, né? O surgimento desses portais está relacionado a esse processo de inclusão que a gente vai ter aí no início do século XXI no Brasil, por meio de políticas afirmativas que vão colocar as pessoas pretas nas universidades, né? Começa com o ProUni, né, trazendo as pessoas para as universidades privadas, e depois com o ReUni, que aumenta as vagas nas universidades públicas e se concretiza com a política de cotas que vai escancarar as desigualdades nos processos seletivos das universidades públicas, mostrando que as pessoas pretas não tinham acesso a essas instituições por conta de questões estruturais, né? E os frutos dessas políticas todas estão brotando agora, né? Assim, foi uma árvore que deu frutos, esses frutos deram sementes, e essas sementes estão nascendo e virando novas árvores, e isso é muito bom, né? A gente vê esse pessoal chegando aí com sangue no olho, muita vontade de produzir e apontando o dedo na cara dos racistas, mundo afora, produzindo muito conteúdo, né? Então, eu fico muito feliz em ver que esse movimento, ele é um movimento forte, um movimento articulado e um movimento de muita gente que antes não tinha as condições necessárias para fazer, ainda que essas mídias pretas que estão surgindo agora não sejam novidades, porque assim, o Brasil teve isso em outros momentos, mas não com tanta potência, com tanto alcance como tem sido agora, oportunizado pela internet e por toda essa conexão que se configura aí. Eu sempre penso muito naquela questão da a mídia como instrumento de mudanças sociais, né? Aqui em Minas a gente tem aquele programa que é da Rede Globo, né, o Rolê das Gerais. Além de ser um programa interessante, que a Tabata Polini ela vai para os aglomerados, para as vilas, para as comunidades, mostrando uma diversidade de talento, uma diversidade de pessoas que é incrível. São tipos de programa que hoje, quando eu assisto, eu sempre me pergunto assim, por que a gente não conseguia colocar na televisão um programa desse, talvez há 10 anos atrás? Eu sei que, eu entendo que nem você disse, hoje a gente vive outro contexto de construção, de mídia, de propagação de informação. Isso facilita muito que programas como esse tenham espaço na televisão. Tem um espaço na grade, no horário ali. Programas que vão falar sobre racismo, da pauta de negritude, não tinham tanto espaço, ou não tinha nenhum espaço na grade da televisão aberta brasileira. Eu acho que não tinha nenhum espaço mesmo, viu? Ser radical nesse sentido de pensar que não tinha nenhum espaço considerando a TV aberta, né? Sim. Porque se a gente for olhar o que houve de mídia preta no Brasil ao longo do tempo aí, foram iniciativas na mídia impressa. Eu, pelo menos, desconheço algum programa de rádio voltado para a cultura negra e na TV aberta também desconheço algo nesse sentido. E mesmo na TV por assinatura, eu acho que isso tudo vai ser a partir do século XXI, viu? Isso tudo que a gente veio discutindo, né? Essas novas vozes, essas novas narrativas que emergem na internet, eles começam a tensionar essas estruturas de poder da mídia hegemônica. A mídia brasileira ela nunca quis ser plural porque ela era um espelho de quem era o dono delas. Só que aí o que começa a acontecer? Vem a internet
E essas outras vozes começam a ter alcance, começam a ter espaço e começam a tensionar essas estruturas das mídias tradicionais. Aí, então a gente começa a ter isso ainda lá no início dos anos 2000, né? Artistas que começam a surgir revelados pelas mídias sociais, né? Assim, artistas revelados pelo MySpace e por outras plataformas de veiculação de conteúdo, celebridades que começam a surgir a partir do surgimento do YouTube e das redes sociais como um todo, e tudo isso começa a questionar a hegemonia da televisão, do rádio aberto, né, dos meios de comunicação de massa, como fonte oficial de determinação de uma agenda pública, né, de determinar quem é famoso, de determinar quem é importante. E quando isso começa a acontecer, os próprios meios tradicionais começam a entender, falam assim, opa, peraí, estou perdendo uma disputa aqui e se eu não souber me reinventar, eu vou perder meu lugar. E aí eles começam a se reinventar. E nisso não dá para pensar que essa pauta racial começa a aparecer nesses meios de comunicação por isso, né? Assim, mesmo pegando como exemplo a Globo, né? Que hoje em dia tem discussões interessantes, tem o Rolê das Gerais, tem feito umas ações interessantes no sentido do questionamento ao racismo estrutural, mas a Globo durante muito tempo nem citava a palavra racismo, né? A palavra racismo demora a aparecer na Globo, até mesmo porque a Globo tem em sua diretoria de jornalismo ali o Ali Camel, né, que publicou um livro em 2006 chamado Não Somos Racistas, né, criticando a política do governo na época de implantação de cotas nas universidades para as pessoas negras, né. Então, o diretor de jornalismo da Globo faz um livro lá em 2006 explicando que o Brasil não é racista e que por isso não deveria haver cotas aqui, né. Só que essa narrativa não cola, porque vem essa força muito grande das redes, da organização das pessoas, e começa a tensionar essas estruturas e eles precisam responder, né? E aí eles respondem, começando esses processos de inclusão. Ainda está bem longe do ideal, mas eles estão começando. Dentro disso que você está colocando aí, eu sempre realmente vi o espaço mediano, que no espaço da mídia é onde ocorre grande parte das relações étnico-raciais brasileiras. E quando eu falo isso, assim, é onde fica visível, onde fica escancarado ali. Mas se esse espaço ele se restringe, ele se dedica a reproduzir uma lógica racista, ele contribui demais para que não haja uma mudança social. Essa revisão que a gente tem hoje, que nem você disse, assim, que as pessoas, as mídias assumindo pautas racistas, já isso representa sim uma mudança, mas até que ponto isso é aquela reportagem, aquele espaço que foi cedido ali, ele é um espaço sincero. Eu fico muito preocupado também, por exemplo, nessa 2020 a gente teve um boom dessa discussão do que é uma mídia antirracista, porque todos os veículos começaram a divulgar as questões raciais estavam acontecendo nos Estados Unidos. A gente teve N problemas, com N matérias problemáticas, com títulos problemáticos, e por aí vai. E quando você tem a mesma matéria, às vezes, por uma morte de um jovem no Brasil, numa comunidade na favela, isso estampa os jornais também de uma forma muito agressiva. Quando eu penso assim numa mídia antirracista, eu penso numa mídia que quando vai produzir seu conteúdo, ou produzir suas capas de jornais, que ela consiga colocar ali além da pauta só da violência, da necropolítica. Você entende o que eu quero dizer? Eu não vejo muito estampado em capas de jornais o movimento negro fora do espectro da violência ou da superação, sabe? Sim, eu sei, eu concordo plenamente que isso acontece, assim. É que é um problema também, né, de uma associação imediata entre negritude, racismo, negritude, violência, negritude e escravidão, né? E isso vai ser, inclusive, discutido pelo filósofo Achille Mbembe, né, um filósofo negro. É sempre importante a gente trazer essas referências, né? Ele discute muito essa associação entre negritude e escravidão, né, a partir dos processos coloniais ali que culminaram com a escravização das pessoas africanas. E é interessante a gente ver as consequências disso nesses países que foram colonizados, né? Essa associação constante entre negritude e violência, entre negritude e uma conversa sobre dor, negritude e exclusão, negritude e solidão. Então a mídia tende a fortalecer essas narrativas violentas sobre a negritude, né? Assim, parece que elas só se interessam sobre isso. E isso vai aparecer muito quando a gente vê a cobertura, né? Como você coloca mesmo aí, que os movimentos negros brasileiros vêm fazendo aí nas redes, né? Qual caminho a gente tem, né? Assim, a gente tem que
usar a nossa voz e aproveitar o pouco espaço que vai aparecendo para cada vez forçar um pouquinho mais a porta para a gente conseguir transformações nesse sentido, né? Assim, porque se a gente for pensar, o que acontece? Quando a mídia começa a abrir espaço para as discussões antirracistas, ela vai abrir espaço originalmente na perspectiva dessa violência, da dor e da exclusão. Só que o que tem que começar a acontecer também? Boa parte das pessoas negras que ocupam esse espaço são estratégicas de levar para esses lugares e aproveitar os pequenos momentos de visibilidade que nos são concedidos para falar sobre outras narrativas também, né? E não cair sempre na armadilha de, poxa, vocês querem que eu fale sobre dor, sobre exclusão, sobre violência? Vou falar sobre isso, mas não. E ir aos poucos também, forçando a porta para que a gente possa falar de outros discursos, de outros assuntos. Eu entendo que é uma visão otimista, uma visão até mesmo romântica, mas eu acredito que a gente precisa ter uma visão otimista para acreditar nas transformações. E olhar para a história é um caminho interessante para pensar sobre isso, né? Assim, basta ver que, por exemplo, a percepção do meu pai, por exemplo, sobre negritude e sobre o racismo é uma percepção muito diferente que eu tenho e que a minha percepção já é muito diferente da percepção que eu vejo dos meus alunos e de pessoas mais jovens em relação a isso. E aí, então, o fato de eu ver que a geração anterior tinha uma perspectiva mais pessimista, a minha geração já tem uma perspectiva mais otimista, e a geração seguinte já tem uma perspectiva muito mais otimista e muito mais aguerrida, no sentido de estar mais disposta a questionar essas estruturas, isso acalma meu coração de saber que os caminhos de militância, as lutas feitas em diversas esferas, têm dado resultados, não na velocidade que eu desejaria ou na velocidade que a sociedade mereceria, mas têm dado os resultados que têm sido possíveis à luta. Então isso me deixa muito otimista e muito feliz de que em 50, 100 anos as coisas vão ser bem diferentes. Pablo, eu não sei se você pensa dessa forma, mas sempre quando a gente tem algum problema de representatividade em anúncios publicitários, em propaganda de televisão, até mesmo em jornais, a gente sempre, nós pessoas negras, sempre olhamos para aquilo e pensamos que as pessoas que estavam na mesa tomando a decisão para aquela publicidade, para aquele comercial, eram pessoas brancas. Pela questão de como foi representado, ou por ser um comercial exclusivamente normativo e tal. E a gente sempre fala que a gente precisa ter mais pessoas negras ocupando esses espaços em salas de decisão, em salas de criação, escritórios de jornais. Mas será que é preciso que a gente tenha uma página chamada Notícia Preta, com profissionais negros trabalhando ali para que a gente tenha uma mídia antirracista? Ou será que um jornal com vários profissionais, em sua maioria branco, não vão conseguir produzir um conteúdo, uma mídia antirracista, simplesmente por serem pessoas brancas? A gente tem essa ideia de que pessoas negras ocupando lugar é assim que a gente vai conseguir transformar, porque nós somos antirracistas. Essa ideia não é muito gostosa de digerir para mim, porque eu prefiro pensar numa ideia onde qualquer meio que esteja produzindo, independente de quem esteja ali, ele seja um meio antirracista, porque aquela concepção está bem estabelecida entre eles. Não porque aquilo vai engajar, ou aquilo vai dar matéria, ou aquilo é o assunto do momento e o jornal precisa publicar. Eu entendo e concordo com o seu questionamento no sentido de por que existir um site chamado Notícia Preta, né? Assim, em um mundo ideal seria uma pergunta ótima de fazer e uma pergunta que todos concordariam que era absurda a necessidade de existir um veículo como esse. Mas aí a gente nunca pode esquecer de uma marca muito violenta que a gente tem na nossa sociedade e que vai ser a resposta para boa parte das perguntas sobre o racismo, né? A gente teve a escravidão. Então, se a gente pensa que a gente vive em um país que foi um dos últimos países do mundo que aboliu a escravidão de pessoas negras e que aboliu isso há 130 anos e que essa escravidão durou pouco mais de 300 anos, aí a gente vê o problema, né? Assim, que você imagina, historicamente foram 300 anos de escravidão das pessoas negras e 130 anos de liberdade delas. Então, se a gente for pensar estruturalmente em termos históricos, a nossa sociedade ainda não está acostumada com a liberdade das pessoas negras. Para a nossa sociedade ainda não é natural que uma pessoa negra possa fazer as coisas em nível de igualdade de um branco, ainda que a lei, as normas sociais digam que somos todos iguais. Porque qual é o problema disso? A norma social diz que somos iguais, mas nós temos processos históricos que estabeleceram essas diferenças. Então não tem como a gente acreditar
que os movimentos, as oportunidades e a força das vozes vão ser iguais por conta dessa Constituição aí. Então, aí vem uma questão interessante para a gente pensar. Eu vou trazer um conceito de uma pesquisadora lá de São Paulo, chamada Cida Bento, que ela vai dizer sobre uma coisa chamada Pacto Narcísico da Branquitude. Que no Pacto Narcísico da Branquitude, ela vai dizer que há um acordo tácito e silencioso das pessoas brancas no sentido de proteger uns aos outros, de proteger aos seus. Então, quando eles assumem essa posição de se verem como sujeito universal, eles estão enxergando como universal somente os brancos, e aí eles protegem uns aos outros. Daí isso eu acho que justifica a existência disso que a gente chama de uma mídia preta, né? Porque, por exemplo, se a gente pega uma revista Caras, um G1, uma UOL, uma Folha de São Paulo, um Estadão, qualquer um desses veículos que seja, eles, na verdade, eles poderiam trocar os seus nomes para Notícia Branca, porque eles são portais de notícias que produzem notícias feitas por pessoas brancas que fazem tudo na sua vida com a intenção de proteger as pessoas brancas e que partem de uma perspectiva social que criminaliza e desumaniza pessoas negras por conta dessas heranças históricas aí da escravidão. Então, quando a gente entende que isso acontece e por que isso acontece, a gente passa a entender a importância e a necessidade de existirem portais como Notícia Preta, Alma Preta, e a gente consegue entender até porque existiu nos anos 90, e ela volta recentemente, né, uma revista chamada Raça. Né? Se a gente pega as capas de revista dos anos 90, ou de todo o século XX, me arrisco a dizer, a gente vai ver pouquíssimas capas de revista com pessoas negras. Por quê? Porque as pessoas negras não eram consideradas humanas. Então, se elas não eram consideradas humanas, elas não deveriam aparecer na mídia. E aí a gente tem o século XX, que são poucos anos depois dessa abolição. Não dá para se criar uma mentalidade que humanize as pessoas negras em somente um século. E aí, então, o pensamento hegemônico da branquitude ainda não enxerga humanidade nas pessoas negras. E por não enxergar a humanidade, eles as invisibilizam, silenciam e excluem dos seus processos. Por conta desses pactos narcísicos, você entende? Você está falando de capa de jornais aí. Até hoje eu me assusto muito, eu fico muito impressionado quando eu vejo uma matéria assim, tal atriz negra ou tal personalidade negra estampa a capa de jornal pela primeira vez, uma mulher negra estampa a capa, sei lá, de uma revista de moda super importante. O primeiro me choca muito, sabe? Isso prova o tanto que ainda a mídia, a gente precisa mudar essa forma de representar, essa forma de dar espaço. A gente tem até algumas conquistas, né? Quando você vê mais pessoas negras estampando capas de jornais, capas de revistas de diversos assuntos, seja estilo, moda, tecnologia, isso é muito importante para diversificar um pouco. Mas assim, o racismo, por exemplo, ele sempre teve estampado nas capas de revistas de jornais, né? E as questões raciais sempre foram abordadas de forma muito simplista, assim, em pequenos artigos, em pequenas tiragens e tal. A gente falou um pouco aqui sobre o que seria uma mídia antirracista, como a gente pode classificar ela. Qual é a atuação da mídia, como você vê a atuação da mídia, da imprensa negra hoje na luta antirracista? Como as páginas como Notícia Preta, Alma Preta, o Guelé 10, como essas mídias contribuem para a luta antirracista? E quando eu falo isso, eu tenho para mim que quando eu vejo uma mídia antirracista, eu não considero apenas uma mídia que está postando ali matérias sobre negritude, sobre racismo em si, sabe? Não exatamente só sobre esse lado empoderado, mas eu também vejo, por exemplo, uma revista de moda feminina que durante um mês as suas capas vão ser dedicadas às mulheres africanas e tendo modelos africanos estampando essas capas. Porque eu preciso que as revistas, os portais, eles comecem a mudar a sua estética. Sim. Também é ser antirracista. Isso é você perceber que durante décadas a sua revista não teve uma pessoa negra estampando a capa ou um fotógrafo negro dando nome àquela capa. Ou pessoas negras trabalhando no processo de edição, de editorial ali todo. Esse processo de avaliar tudo isso já ajuda muito na luta antirracista. Não exatamente promulgar ou promover uma matéria que fale exatamente sobre essa temática. Não sei se você lembra de um cara que foi preso com muita droga, acho que na Zona Sul, não sei se era do Rio ou de São Paulo. Sim. A matéria chamou ele de estudante, faz delivery, sei lá, ele fazia delivery de droga. Tem uma dificuldade muito, muito grande de associar a pessoa branca, a pessoa que mora numa região sul, na região nobre, de associar ela a palavras como tráfico,
pessoas negras automaticamente são ligadas a palavras como tráfico, roubo, estupro, entre outros, e pessoas brancas geralmente são desvinculadas disso, e não exatamente na ação em si, mas em como a reportagem aborda aquilo. Isso é estampado em capas de jornais. Sim, isso aparece em todos, né? A gente tem recentemente o caso do rapaz de Brasília, né, que traficava animais, né, e foi atacado por um desses animais, uma naja que ele tinha em casa, e que a mídia até hoje insiste em chamá-lo de estudante, né? Assim, ele é traficante, ele traficava animais raros e a polícia não o trata dessa maneira, né? E isso expõe muito desses pactos narcísicos, né? Assim, essas escolhas que a branquitude faz para se proteger, né? E essas escolhas, inclusive muitas vezes, elas passam também pelo direito de empatia, né? Assim, a gente pode pensar até sobre isso, né? Quais corpos são dignos de empatia e solidariedade na mídia, né? Basta você olhar, em geral são corpos brancos, né? E aí por isso que é complicado a gente pensar sobre isso, né? Como ter uma mídia antirracista no Brasil? Tecnicamente, a luta antirracista deveria caber a todas as pessoas, principalmente as pessoas brancas, que foram as pessoas brancas que um belo dia tiveram a ideia de falar assim, opa, peraí, tem os povos africanos ali, tem muito ouro, muita matéria-prima a se tirar dali, e se de repente a gente fosse ali e propusesse a eles que sequestrassem uns aos outros em troca de mercadorias e armas que nós vamos fornecer para eles? Quem inventou isso foram as pessoas brancas, né? Então, quem inventou a escravidão de pessoas africanas foram as pessoas brancas, e quem inventou o racismo como forma de subjugar as pessoas negras para que elas se tornassem, né, inferiores às pessoas brancas foram os brancos. Então, tecnicamente, a responsabilidade pelo combate ao racismo é deles, né? Assim, as pessoas pretas estão precisando sobreviver, né? A luta delas é para sobreviver em meio a uma sociedade racista tão violenta, né? A responsabilidade, a obrigação de uma mídia antirracista não deveria ser somente desses portais de notícias segmentados, né? Assim, que eles acabam por ser segmentados por falar sobre negritude. E isso mostra uma face muito perversa, né? Assim, que se não fosse tão perverso, se não houvesse racismo, essa mídia tradicional estaria falando sobre racismo em qualquer época do ano. E não somente no mês do assassinato do George Floyd ou no mês da consciência negra no Brasil, né? Fazendo aquilo que o Silvio Almeida, né, chama de micareta racial, né? Eles só lembram de trazer pessoas pretas para os debates, de falar com pessoas pretas no mês de novembro ou no mês do Black Lives Matter, quando estouram os processos nos Estados Unidos, né? Fora isso, eles não se preocupam em ter pessoas negras nas suas estruturas, né? Assim, nas redações, nas apresentações. E isso nos leva a questionar muito a questão de representatividade, né? Você tinha falado sobre representatividade anteriormente, e é importante a gente sempre questionar isso, né? Assim, todo lugar, toda empresa, todo veículo de mídia, toda agência de publicidade, toda marca que for fazer qualquer discurso falando sobre representatividade, que colocar uma, duas pessoas pretas ali em sua comunicação publicitária, na apresentação de um jornal, é preciso que essas marcas também estejam preparadas a responder sobre onde o racismo é enfrentado para além dessa camada externa, né? Assim, porque é muito bonito, me emociona muito ver uma campanha publicitária protagonizada por uma pessoa preta, mas me emociona mais ainda saber que, além dessa pessoa preta protagonista, teve também um diretor de criação, um diretor de arte, um redator preto envolvido no processo de criação dessa campanha. Eu acho muito legal ter uma Maju Coutinho como âncora do Jornal Nacional, do Jornal Hoje, né, ali na Rede Globo, mas me chocou o dia que eu vi a foto da equipe que trabalha com a Maju Coutinho no Jornal Hoje. Era uma equipe formada só por gente branca. Então, assim, eles estão resolvendo um problema de representatividade exterior, né, assim, o que aparece para quem vê de fora, mas internamente as estruturas continuam as mesmas lá, né? Então, o problema não é encarado, o problema não é resolvido de fato. E para mim, assim, não é só uma mudança visual, sabe, uma mudança de representatividade para inglês ver, você entende? Uhum. Tem que ser uma mudança real, sabe? Que a âncora fosse branca, mas que a equipe também tivesse meio pessoas negras. A gente sabe que, assim, se tiver uma pessoa negra como âncora, normalmente você não vai encontrar outras pessoas negras por trás dela. Isso diz muito sobre qual a intenção de colocar uma pessoa negra ali. E isso é perverso. Sabe, isso me incomoda, gente. Isso é perverso demais. Porque, olha para você, e aí vai reforçar o pensamento que a Bell Hooks, pesquisadora de raça dos Estados Unidos, ela vai falar sobre a narrativa do negro único, que é uma estratégia utilizada por grupos hegemônicos para resolver as demandas por representatividade, por equidade. Eles vão lá, colocam uma pessoa negra e comemoram isso, falando assim, olha só, está resolvido.
o problema da representatividade, já tem uma pessoa negra aqui. E a questão não é essa, né? Assim, a gente vive num país em que 54% da população é negra. Então, se eu não tiver 54% de representatividade em qualquer espaço que eu tiver, eu estou num espaço racista, tem um problema ali. Pablo, quando a gente fala de mídia, eu estou falando de jornalismo, eu estou falando de telenovela, eu estou falando de programas de humor também? Nossa, demais. Eu acho importantíssimo pensar nos programas de humor. E aí os programas de humor, assim como toda a mídia, mas especificamente os programas de humor, são responsáveis por uma localização muito violenta do racismo, né? Que o pesquisador Adilson Moreira vai chamar de racismo recreativo. Que o que é? É uma forma de violência com as pessoas negras que você disfarça esse processo de diminuição, de ataque à autoestima das pessoas negras, você disfarça isso por meio do humor, né? Se a gente pegar o humor brasileiro, a gente tem pouquíssimos humoristas negros e pouquíssimos humoristas negros que não fizeram carreira depreciando da sua própria negritude, né? E aí você imagina a violência disso para crianças, para adolescentes, para adultos, de crescer tendo representações na mídia que vão fazer piada com o seu nariz, piadas com o seu cabelo, piada com os traços do seu rosto, piadas com a cor da sua pele. E o humor brasileiro, ele foi e ainda é bastante construído na base disso, né? Assim, a gente tem exemplo em todas as décadas da existência da televisão brasileira, a gente vai ter exemplos de humor feito com base no estereótipo de traços de pessoas negras, né? Isso não para. Falou que nós vamos ter em várias décadas, né, esse processo aí, e em todas essas décadas o programa do Silvio Santos já estava no ar. E já estava no ar e humilhando pessoas negras, né, assim, desde sempre. E quando eu falo assim, a gente está falando de como até dentro da categoria do humor, como era retratado, era uma questão de blackface, uma questão depreciativa, o humor baseado na depreciação das características das pessoas pretas, como um programa tipo como o do Silvio Santos, programas como o do Pânico, como esse tipo de coisa ainda funciona para uma sociedade como a nossa? Não, e eles funcionam justamente por isso, né, assim, porque a sociedade é racista, né? Ela não quer enfrentar o seu racismo, né? Assim, a gente tem leis no Brasil desde muito tempo, a gente tem leis que criminalizam o racismo como prática, mas essas leis todas esbarram nessa subjetividade da cordialidade brasileira, e essa cordialidade, e esse humor, esse jeitinho brasileiro impedem que se tipifique o racismo, né? Que se dê nome no racismo. E aí, muitas vezes, esse racismo é negado por essas posições ambíguas que se assumem, né? E aí a coisa fica por isso mesmo, né? Assim, fica pela liberdade do humor, fica pela noção da democracia racial, ou fica pela noção de negação do racismo, assim. Não tem como falar em negritude no Brasil porque somos todos mestiços. Mas, ao mesmo tempo, na hora de fazer piada, a gente sabe bem quais são os corpos que são alvo daquelas piadas, né? Eu perguntei como programas tipo Pânico e Silvio Santos ainda existem, ainda estão no ar, mas é fácil de pensar, sabe por quê? Porque existe público. Quando eu penso que... Sabe quando tem uma propaganda da Boticário ou de qualquer marca e eles colocam ali, tipo aquela propaganda da Quali, que tem a família brasileira na mesa no café da manhã e coloca uma família toda negra. Sim. Incrivelmente, aquilo não vai passar despercebido. Aquilo vai ter boicote, aquilo tem críticas. Sim. Alguém que ainda acha problema de ter uma propaganda onde 100% das pessoas que estão ali são negras, 100%, e vê isso como um problema e consegue apontar isso como um problema, eu entendo porque o Silvio Santos tem público. Eu entendo que o Bolsonaro foi eleito. Eu entendo que muita gente fala que não consegue enxergar toda essa questão do racismo e levar tão a sério essas pautas, sabe? E é possível entender isso, e a gente tem sim que responsabilizar a mídia, sabe? Porque o Brasil é muito complexo, né? Assim, se a gente for pensar, aconteceu aqui no Brasil, no fim do século XIX e no início do século XX, um processo chamado eugenia. O que a eugenia pretendia? Com a abolição da escravidão e com o excesso de pessoas negras que tinham no Brasil, que vieram para cá na condição de escravos, com a abolição eles tinham medo que o Brasil se tornasse um novo Haiti. E o que aconteceu no Haiti? No Haiti, um belo dia, por conta da escravidão, tal qual o Brasil, o número de pessoas negras era muito superior ao de pessoas brancas vindas da Europa. Um belo dia, essas pessoas se olharam e falaram assim, peraí, nós somos maioria. E se a gente fizer uma revolução agora? E eles fizeram uma revolução, decapitaram os franceses que eram os colonizadores ali, expulsaram esse povo e tomaram o país para si.
E a Revolução Haitiana, ela é referência em todo mundo, ainda que muitos dos livros de história não discutam isso, né? Porque, assim, é perigoso para as narrativas hegemônicas as pessoas saberem que houve uma Revolução Negra bem-sucedida, tão perto aqui do Brasil, né? E aí, o que aconteceu no Brasil na abolição? A população negra era muito superior à população branca. Eles começam a importar pessoas de outros países na intenção de aumentar o número de pessoas não negras no Brasil. E trazem também os japoneses aqui para o Brasil. E o projeto, nessa época, tem documentos que comprovam isso. O projeto, nessa época, era que até os anos 2000 o Brasil não tivesse mais população negra. E parece muito louco a gente pensar sobre isso, mas é uma coisa que funcionou no restante da América Latina, né? Assim, hoje em dia, os países da América Latina têm pouquíssima população negra, né? A Argentina, por exemplo, eu estive lá no ano passado, em setembro, e todo o país para onde eu vou, eu sempre faço questão de olhar o percentual de população negra. E a população negra da Argentina é de 0,1%. Eu tive também no México, eu estou até consultando aqui para pegar o número exato, eu tive no México em fevereiro do ano passado também, e aí eu fui olhar a população negra de lá. Se não me engano, eu não vou lembrar o número agora, eu não estou conseguindo achar aqui, mas a população negra de lá era bem pequena também, não era tão grande quanto aqui no Brasil. Se não me engano, algo entre 10% e 20%. E o Brasil foi o único país em que esse processo de clareamento da população deu errado. Mas se a gente pensar, aí agora retomando o que eu estava falando antes lá, né? Se a gente pensar que esse processo existiu em um país como o Brasil, ele não foi iniciativa isolada de um ou outro grupo, né? Teve muita gente envolvida nisso. E quando a gente pensa nessa muita gente envolvida, obviamente tinha gente da mídia envolvida nesse processo. Então a mídia ela foi muito responsável pela criação de um imaginário de Brasil. E esse imaginário de Brasil acordado e desejado construir a partir da mídia é um imaginário embranquecido. Então, se a gente pega aí a mídia construída no Brasil, desde a origem do rádio, lá nos anos 30, até a chegada da televisão nos anos 50, é a ideia de se construir uma percepção do Brasil como um país branco, né? O Brasil nega a sua própria constituição racial. E é por isso que o povo brasileiro é tão tolerante e naturaliza tanto a existência de piadas, de personagens estereotipados e personagens que violentam a existência da negritude. Porque se construiu historicamente a ideia de que a negritude não é desejada e as próprias pessoas do país passam a negar a sua origem, a sua negritude, os seus traços, a sua beleza, em busca de um padrão considerado belo, construído a partir da mídia. Muito bom você falar sobre a Revolução Haitiana, porque é um tema que eu gosto muito de sempre estar lendo. Eu fico impressionado também nessa questão, uma Revolução Negra bem sucedida, e isso não está em destaque em nenhum livro de história, mas vale muito a pena as pessoas procurarem. Pablo, eu sempre penso assim, enquanto podcast, eu também também posso me considerar como uma mídia negra. Sim, sem dúvida. Eu fico pensando que todos esses veículos de mídia negra, eles são veículos que precisam atentar muito sobre a própria vida, porque a vida deles é frágil. Não só uma segurança, falo de segurança física, emocional e virtual. Porque é o seguinte, essas pessoas negras, elas voltam para casa, elas moram em periferias, geralmente, e trabalhar com jornalismo e apontar o dedo na ferida é algo extremamente complicado, porque a gente não está falando de uma simples redação, de uma simples reportagem. Às vezes é a nossa própria vida que a gente põe em jogo. Quando um jornalista, numa redação, resolve questionar a própria estrutura do local de trabalho, a estrutura de como aquele jornal funciona, muitas vezes ele perde emprego, ele é silenciado. Então, quantos de nós, às vezes, para manter o emprego, por precisar, por precarização financeira mesmo, a gente não vai ceder ou vai contribuir com aquela mídia antirracista? Essa falta de independência financeira, muitas vezes, essa autonomia financeira, ela atrapalha muito na nossa tomada de decisão e capacidade de tomar esses espaços com propriedade, sabe? E isso é problemático demais, né, Faustino? Isso é um problema muito grande, assim, porque a gente precisa reconhecer isso, né? Assim, estamos em uma sociedade capitalista e a gente tem que vender nossa força de trabalho para poder comer, para poder morar, para poder se vestir, entre outras necessidades de existência que a gente tem aí, né? E isso tudo é complexo porque, infelizmente, as pessoas pretas não são donas dos meios de produção, né? E por não serem donas dos meios de produção, elas estão submetidas às vontades de quem ainda é. Rola muita angústia nesse sentido, né? Assim, do que eu coloco em risco
com a minha militância, com o meu trabalho e com a minha existência, e de momentos em que eu preciso recuar em nome da segurança do meu salário, da segurança da minha vida financeira. E eu acho que isso é importante para que as pessoas negras também saibam viver isso e passar por esse momento sem fazer disso um momento de angústia, né? Assim, entender que em dados momentos essas opções econômicas e de segurança econômica mesmo vão estar à frente dos nossos ideais. É triste pensar sobre isso, mas é uma realidade, né? E isso que você coloca aí desse colocar em risco, seja econômico, seja físico, seja tantos outros, né? Chama muita atenção, né? E aí sobre isso é impossível não falar da Marielle Franco, né? Eu estava trabalhando hoje com o livro da dissertação de mestrado da Marielle na minha aula e eu acho que é por isso que eu estou meio abalado por esse texto também. E aí eu passei o dia pensando muito sobre a Marielle, né? Assim, sobre por que foi tão mais fácil matar a Marielle, porque essas pessoas que decidiram matar a Marielle fizeram isso achando que seria apenas mais uma morte de pessoa preta, que isso não causaria tanta comoção quanto matar, por exemplo, uma outra liderança branca na esquerda. E aí eu acho que eles imaginaram que seria fácil, que seria tranquilo e que não teria toda essa repercussão que estamos tendo. E felizmente temos e teremos durante muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, lendo a dissertação de mestrado da Marielle, né, que virou o livro, né, o UPP, a favela reduzida a 3 letras... Não, desculpa, falei o nome errado. UPP, a redução da favela a 3 letras. Não era isso mesmo, eu tinha falado certo. UPP, a redução da favela a 3 letras. E eu lendo o livro, eu falando assim, poxa, que mulher inteligente, que mulher perspicaz, que mulher articulada, olha a visão de mundo que ela tem. Essa mulher poderia fazer uma diferença tão grande na política e, de repente, decidiram que ela não deveria mais fazer o que ela faz, né? Assim, e é um grande exemplo de como a vida das pessoas negras é mais barata e o quanto as pessoas negras às vezes pagam pela vida por fazer bem o seu trabalho, né? E isso não é bonito, isso não deve ser romantizado, mas a gente sempre tem que pensar nisso, até como medida de autocuidado e medidas de saber que de vez em quando a gente precisa recuar nas nossas lutas em nome da nossa segurança. Eu sempre penso que fazer uma cobertura positiva assim, do movimento negro ou da negritude em geral, do aspecto da negritude, também é uma forma de combater o racismo e a violência. A gente teve, durante décadas, nossa história foi apagada, né? A gente tem poucos registros jornalísticos que não sejam atados à ótica da violência ou até mesmo do racismo e escravidão. Então, acho que compete muito a nós, que estamos hoje produzindo conteúdo, produzindo uma mídia antirracista, produzindo conteúdo fora da caixa, que a gente consiga gerar esse novo registro histórico. Você entende? Eu acho muito importante. Porque, assim, a mídia tradicional no Brasil, ela sempre tendeu a ser sensacionalista. E a mídia de esquerda, não sei você, eu sempre vi ela assim, que ela sempre tendeu a analisar as coisas por um aspecto exclusivo do ponto de vista de classe, sabe? Eu sempre senti que a questão de raça, classe e gênero sempre foi muito negligenciado na mídia como um todo. Nesse sentido, o nosso maior problema no Brasil em relação à mídia e às pessoas negras é quando se trata da violência. É quando nós estampamos as capas de jornais relacionadas ao tráfico, à morte, à agressividade. Essas matérias sempre me incomodam muito, tanto que ganha destaque. Você entende? A violência, o negro associado à violência, associado ao sucesso. Sim. Até hoje a gente tem uma sociedade que ainda se vangloria muito de conseguir pôr na capa do jornal um grande traficante preso, uma invasão uma operação policial numa favela, sabe? Sim, sei. E é louco pensar sobre isso, né? Até na lógica dos critérios de noticiabilidade lá do jornalismo, né? Assim, o preto só é notícia quando está falando de violência ou quando é o primeiro a fazer qualquer coisa, né? E o mesmo não se repete para o branco, né? O branco pode fazer qualquer coisa com baixa relevância e isso gera notícia, né? Pensando no caso das pessoas brancas aí. E aí por isso que eu acho muito importante a existência dessas mídias pretas e a internet ter permitido a emergência dessas vozes, porque aí a gente começa a sair dessas narrativas muito viciadas, né, dentro daquilo que eu tinha falado
no início da nossa conversa ali, dessa associação da pessoa preta a narrativas de escravidão, violência, pobreza, exclusão, para que a gente possa sair disso e contar outras experiências, né? Contar outras perspectivas, né? Nesse sentido, quando a gente começa a chegar nos espaços e a trazer a nossa perspectiva para falar nesses espaços, as coisas se transformam e começam a fazer diferença. Pablo, total. Pablo, para você, qual o valor de uma propaganda antirracista numa sociedade como a nossa brasileira, que tem um presidente como o nosso? O valor de uma propaganda antirracista é altíssimo. E aí, sobre isso, eu vou dar como exemplo uma campanha que eu e a Dalila Musa, uma amiga, escrevemos um artigo analisando. Teve uma campanha do Boticário, do Dia dos Pais, de 2018. Para mim é um exemplo muito bom de publicidade antirracista, porque ela, e assim, eu não sei a ficha técnica dela, quantas pessoas negras estavam ali nas outras camadas, mas olhando pelas camadas exteriores, né, pelo que a gente vê, ela foi uma publicidade antirracista de bastante força comunicativa para mim. Porque o que era? Era uma campanha do Dia dos Pais e pouco se vê, pouco se fala sobre representações de paternidade negra na sociedade, né? E porque até dentro desses processos de desumanização, ao homem negro é reservado um lugar ali no qual ele é animalizado, né? Ele é hipersexualizado, ele é visto como um ser violento, e quando ele né, ele não é nem violento, nem hipersexualizado, ele é somente o provedor. Então, muito raramente ao homem negro é associado o valor de afeto, carinho, amor, esses valores. E o Boticário fez essa campanha que era uma família de classe média formada por um pai negro, uma mãe negra e 3 filhos negros. Então era uma família afrocentrada, como se diz. E era uma propaganda na qual o pai brincava ali ele contava o quanto ele é um bom pai e tem uma boa relação com os filhos. E ele era um pai meio engraçadão, um pai meio brincalhão, assim, que na verdade os filhos achavam que o pai era o maior mico, mas no final os filhos davam um presente para o pai e ele ficava se achando o melhor pai do mundo por isso. E era uma campanha que não afirmava em nenhum momento a questão da negritude, mas o que eu tinha ali? Eu tinha estampada nela 5 corpos negros presentes naquela narrativa. O pai, a mãe e os 3 filhos. Só isso, sem eu afirmar racismo, sem eu afirmar que se tratava de uma família afrocentrada, só isso foi o suficiente para que a campanha gerasse uma onda de ódio contra ela, no qual as pessoas foram para o YouTube dar dislike na campanha e deixar comentários que não comprariam o Boticário porque não tinha representatividade branca ali. Daí você olha para você ver, em tantos anos de existência do Boticário, a marca nunca tinha representado um pai negro em sua comunicação. Quando uma única vez eles decidem representar um pai negro, isso gera incômodo nas pessoas. E aí esse incômodo expõe muito na nossa cara o racismo da sociedade brasileira, que é essa questão da universalidade, né? Assim, o branco, quando ele não protagoniza, ele se sente incomodado, porque ele pensa que todos os espaços, por merecimento, são dele. E quando ele não ocupa um espaço que ele sempre ocupou, ele vai reagir de maneira quase infantil, questionando a presença de um corpo que não seja o seu ali. E isso nessa campanha do Boticário foi muito legal, porque levantou uma série de debates sobre o assunto, né? Assim, a imprensa fez muitas reportagens discutindo os ataques racistas da campanha, e isso motivou uma campanha uma corrente do bem, no qual as pessoas iam até o YouTube da Boticário sinalizar a campanha como positiva, como gostei, pela oportunidade de uma representação diferente da masculinidade negra. E eu lembro também na época gerou muita polêmica, você lembra, né? Sim, muito. Vários questionamentos, várias críticas. E é isso que é engraçado, porque quando as críticas direcionadas a uma mídia ou a uma propaganda que tem ali em sua maioria pessoas pretas ali atuando, estão ali naquela propaganda, isso gera problema. É surreal, né, cara? Isso gera pauta. Sim, gera pauta, gera problema. E aí que a gente vê essa questão do pacto narcísico da branquitude e desse incômodo deles em serem universais. Porque eles aceitam que os pretos estejam em lugares segmentados. Então, para eles é muito bom que exista uma notícia preta, que exista o alma preta e que existam, por exemplo, produtos para cabelos crespos, maquiagem para pele preta.
feitas por marcas específicas, porque quando as marcas deles, né, as marcas brancas, resolvem fazer produtos para os pretos, eles se sentem incomodados demais. Por quê? Porque eles estão acostumados a serem universal. Eles estão acostumados a serem o ser humano. O movimento do Black Lives Matter que teve em 2020, né, com a morte do George Floyd, eu lembro bem que os servidores do Notícia Preta chegaram a cair, porque eles nunca não estavam dando conta de tanto acesso. Eles já tinham um bom número de acesso, de views, mas não naquele mês, naquele fatídico mês. Os servidores caíam, eles não estavam dando conta de tanto acesso, tanta procura pelas reportagens, ou seja, no momento que a hashtag Vidas Pretas Importam foi erguida e tudo começou, todo aquele alvoroço virtual sobre as mortes, sobre o racismo, sobre a importância das vidas pretas, as pessoas começaram a procurar um veículo de mídia preta para poder se informar. E isso é fato. E eu, assim, ao mesmo tempo que eu acho isso meio osso, assim, porque é foda pensar, poxa, vocês só estão buscando isso agora? Que bom que essas pessoas estão buscando isso agora e que existe uma Notícia Preta fazendo isso, né? Porque imagina se fosse, sei lá, 10 anos atrás. Eles teriam que contar com a cobertura da Globo, do G1, da Folha. E a gente sabe muito bem como seria essa discussão, né? Sim, eu sempre falo muito com muita gente assim, tem outros podcasts pretos, que pra mim tenha mais. Que tem assim, só em BH por mim que teria 20 podcasts pretos diferenciados, diferentes. Por quê? Porque igual você disse, essa discussão, essas discussões raciais sempre estiveram na história brasileira e sempre estiveram essa discussão da mídia, sempre veio aos holofotes, sempre retornava. Mas hoje a gente tem uma notícia preta, uma alma preta, você tem várias pessoas negras na internet dando a voz, dando a cara ali. Isso dinamiza muito as coisas. Isso possibilita muito essa nova discussão. E eu fico muito feliz a gente ter. Eu fico muito feliz de ter o Fora da Caixa, de ter outros podcasts pretos, que futuramente a gente vai olhar para trás e ver esse registro que a gente conseguiu fazer, sabe? Não, é muito legal e é importante ter também essa consciência coletiva, né? Assim como existe o Pacto Narcísico da Branquitude, a gente precisa estabelecer pactos narcísicos da negritude, não no sentido da gente se juntar para prejudicar aos brancos, mas no sentido da gente se juntar para fortalecer os nossos, para que esse topo tenha cada vez mais pessoas, né? Então, o importante não é pensar só nesse topo como um lugar exclusivo, né? A gente ter esse pensamento em rede de pensar assim, eu estou conseguindo chegar em algum lugar, eu vou aproveitar que eu subi alguns degraus e vou dar a mão para os meus irmãos pretos que estão subindo e precisando de apoio para chegar aqui no alto também. Perfeito, exatamente. O Fora da Caixa mesmo, eu sempre consumi muito podcast. Sempre. Tem uns 10 anos que eu consumo podcast, assim, e eu sempre quis fazer o meu. E eu sempre sentia muita falta desse tipo de discussão e de espaço que trouxesse temas variados linkados à identidade periférica das pessoas e a pessoas pretas, à negritude em geral. Tem outros podcasts incríveis que já faziam isso anterior ao Fora da Caixa. São podcasts que eu me inspirei, como o Negro da Semana, ou o próprio Notícia Preta. Porém, é muito importante criar esse espaço, porque o Fora da Caixa nasce dessa lacuna, da lacuna de ter um podcast, mais um podcast discutindo negritude, discutindo esses temas fora da caixa que não entrariam na pauta de outro podcast branco. Sim, super necessário. E cada vez mais a gente vai nascer novos tipos de produto, novas notícias pretas, novos podcasts, novos conteúdos vão surgir, porque a gente vai sentindo essa necessidade de diversificar e dinamizar, né? Sim. E quanto mais surgirem, melhor, assim, porque são pautas que não se esgotam. E quanto mais surgirem, mais a gente começa a sair da narrativa da violência, da exclusão, das narrativas de sofrimento, né? Assim, olha que bacana que a gente está esse tempo todo aqui discutindo mídia, né? Pensando sobre o fazer da mídia. E aí, olha que fantástico, né? A gente tem aqui uma crítica de mídia preta, né? Assim, que bacana, porque assim, já tem as notícias pretas surgindo nessas outras plataformas aí, e aí agora a gente começa a fazer crítica de mídia preta, né? Olha que fantástico. Nossa, fantástico. Já é outro passo, né? Sim, é outro passo. A última pergunta para finalizar aqui nossa discussão fora da caixa. O que a gente pode esperar desses grandes veículos de informação no Brasil para os próximos anos nessa questão de ser antirracista? O que esperar? Eu acho que a transformação começou, sabe? Eu acho que começou e não tem jeito de ser parada. Quais são os marcos para essa transformação? São muitos, né? Assim, muitas coisas aconteceram ao longo da década que está terminando agora, e todas essas coisas levaram a um momento único na história em que nós temos uma oportunidade única de caminhar
como nunca antes caminhamos na luta antirracista. Isso não significa que antes não havíamos caminhado, mas a velocidade desses passos agora podem ser um pouco maior graças ao que foi construído por gerações anteriores. E aí, pensando nessa mídia hegemônica, eu acho que ela agora está sentindo que ela precisa responder às mudanças. Então, eu acredito que na próxima década a gente vai começar a ver mudanças estruturais muito grandes na mídia hegemônica brasileira. Quem quiser sobreviver vai ter que abrir espaço para outras vozes, vai ter que abrir espaço para outras narrativas, porque a gente vai tensionar o quanto for preciso para que as nossas vozes sejam ouvidas. Por conta de vivermos em uma sociedade capitalista, as marcas vão ter medo de não dar respostas rápidas a isso. Então eu acredito que as transformações vêm no sentido de a mídia hegemônica agregar essas novas narrativas e essas novas mídias independentes em processo de consolidação que nós temos aí vão ganhar força, como você mesmo ilustrou aí nesse crescimento do Notícia Preta nesse processo, né? Assim, nesses protestos de junho. Então a gente vai ter um crescimento dessa mídia não hegemônica também, que vai chegar para disputar os espaços com essa mídia tradicional e transformações grandes vêm aí. Eu acho que a gente conseguiu aqui ter Lógico que esse tema, discutir mídia racista, é muito amplo, é muito profundo. A gente conseguiu aqui perpassar um pouco, né, sobre os aspectos do que seria uma mídia racista, desse conceito. Eu queria muito te agradecer. Você arrasa, cara. Imagina, obrigado. Foi maravilhoso. Ai, que bom. A gente vai falando, nem vê o tempo passar, né? Nem Passa vai, rapidinho. passa rápido. E tem muito mais para falar. Então, assim, para você que tá de casa, que gostou da nossa discussão, fique mais atento em relação ao que você consome como mídia, jornais, revistas, dê apoio a produtores de conteúdo preto, podcasts, revistas, sigam jornalistas, sabe? É muito importante a gente dar esse apoio e estar acompanhando esse tipo de produção. Faz muita diferença. Pablo, eu acho que é isso. Vamos embora pro nosso próximo quadro? Vamos lá. Agora, aconteceu na semana. Aquela parte do episódio que a gente traz para você algo que aconteceu na semana. Pablo, essa semana a gente podia falar de muita coisa. A gente podia focar aqui no bloqueio das contas da Sarah Winter, que até que enfim aquela mulher teve as contas do YouTube bloqueada, né, depois do que ela fez, de expor a criança de 10 anos lá. A gente podia falar muito sobre essa situação, desse caso horrendo que teve, de tudo que gerou, que veio à tona, mas a gente não vai perder tempo com isso não, porque eu acho que já é um assunto bem cansativo, é bem pesado, sabe? E é uma cobertura que está saturada já na mídia, né? Assim, então, acho que a mídia já fez tanta discussão, isso já foi alvo de tanto debate público, que acho que a gente pode acabar chovendo no molhado falando sobre isso agora. Não, exatamente. Então, você viu, a coisa que eu quero falar é que você viu que a Fenty Beauty chegou no Brasil, né? Vi. Está por trás das polêmicas, né? Então, para quem não sabe, a Fenty Beauty é uma marca de maquiagem, de produtos de beleza, da nossa querida Rihanna. E a marca já tinha em vários outros países do mundo, já é famosa, já é conhecida, os maquiadores brasileiros sonham que a Fenty chegasse no Brasil e ela chegou. 2020, a Fenty chegou ao Brasil, sendo distribuída pela Sephora, e todo mundo foi à loucura, né? Porque quem não quer um produto que veio com a proposta no mercado de diversificar os tons de pele? A Fenty ela deu uma grande modificada no mercado de cosméticos ao considerar vários tons de pele. E isso é incrível. Mas qual que é a polêmica que veio, Pablo? Não sei se você está sabendo. O que chamou atenção e causou muito alvoroço é que a marca, ao invés de priorizar o trabalho de maquiadoras pretas, que mesmo antes da chegada da Fenty já faziam resenhas de produtos, já apresentavam o produto para o público, eles não foram escolhidos, sabe, para participar disso, dessa divulgação. Mas vale lembrar que Ludmilla, Thelma, outras mulheres negras participaram da campanha de publicidade. E muita gente acredita que foram escolhidas pessoas específicas por número de seguidores, visibilidade e tal. Mas o que muita gente também incomodou é que teve muitas mulheres brancas estão na frente da linha de publicidade e recebendo produtos, blogueiras famosas, e as blogueiras negras que se prepararam, que talvez não tenham tanto alcance assim, não foram enxergadas pela marca. Agora, aí eu fico perguntando, será que a Rihanna sabe disso? Assim, talvez nem chegue nela, né? Pois tipo de polêmica. Eu acho que vai chegar, sabe? Eu acho que essa história vai chegar na Rihanna. Esse caso da Fenty era um dos que eu tinha anotado aqui no Aconteceu na Semana para falar, né? Na hora que eu soube da pauta do programa aqui. E isso me incomodou demais, sabe?
porque eu entendo que a marca faz, sim, produtos para pessoas de pele branca também, mas o grande diferencial dela está na diversidade de tons da pele, considerando a pele negra, que foi historicamente ignorada pela indústria da beleza, né? E aí a Fenty vai provocar essa revolução tão grande justamente por fazer essa diferença nesse sentido. E aí, quando eles vão fazer as ações com os influenciadores que eles priorizam são mulheres brancas, né? Isso é muito problemático e, inclusive, a reação da representante da Sephora no Brasil a isso foi muito feio, né? Assim, você viu o que ela fez? Ela começou a marcar algumas influências negras que tinham sido escolhidas e questionar assim, olha fulano, estão dizendo que a Fenty não chamou nenhuma influenciadora negra, então quer dizer que você trabalhou de graça para a Sephora? E começou a expor as mulheres negras, as poucas mulheres negras que trabalharam ali, né? E aí, mais uma vez, a gente tem de novo a narrativa do negro único, né? Assim, eu coloco 2 negros em uma campanha publicitária de um produto feito para mulheres negras e põe uma maioria branca ali, e quando eu sou questionado pelo reforço das estruturas racistas, eu trago essas pessoas negras ali numa estrutura do que a gente vai chamar de tokenismo, né, de chaveirinho ali, para dizer assim, não, que isso, tem diversidade aqui, ó, tem 2 pessoas negras presentes. E não é assim, né? E aí isso eu vejo como algo muito problemático, e eu vim pensando muito sobre isso ao longo da semana, né, e aí principalmente como um pesquisador de consumo, e até me surgiu a vontade de escrever um artigo, pensar em algo sobre isso, vou começar a pensar a respeito, porque é uma diferença do capitalismo dos Estados Unidos para o Brasil, né? Assim, o capitalismo, os Estados Unidos, né, como um país liberal e ultracapitalista, as pessoas negras de lá entenderam que para elas conseguirem enfrentar o racismo, elas precisavam do acesso ao capital e foram se organizando para conseguir acesso ao capital. E aí hoje a gente tem nos Estados Unidos um grupo forte de bilionários pretos que se tornaram empresários, que fazem o dinheiro circular entre os seus. E a Rihanna é uma dessas, né? E aí a marca da Rihanna consegue trabalhar com uma representatividade negra muito grande, mesmo os Estados Unidos tendo uma população negra tão pequena, né? A população negra dos Estados Unidos é de 13%. E a Rihanna consegue fazer a sua marca trabalhando com influenciadores negros, com modelos negros, com campanhas publicitárias feitas por pessoas negras. Só que aí qual o problema disso, né? O problema disso é global, porque quando a marca da Rihanna chega ao Brasil, ela chega ao Brasil licenciada por uma marca branca, né? A Sephora, se a gente for olhar, é uma marca branca, né? E aí é aquilo que a gente discutiu até mais cedo no podcast aí, né? Os meios de produção no Brasil pertencem às pessoas brancas. E essas pessoas brancas, ainda que seja uma marca que seu discurso global seja o da diversidade, seja o da representatividade, aqui no Brasil isso não funciona ainda porque as pessoas brancas ainda não entenderam isso e elas só querem capitalizar com o nome da marca da Rihanna. É bem engraçado isso, né? Assim, parece que a gente não passa uma semana sem polêmica. Até quando algo é direcionado para nós, a gente ainda tem que levantar um debate para conseguir valer aquele direito. Enfim. E também, né, gente, vamos combinar, porque eu não uso maquiagem, mas eu pagaria 150 num batom no pau. Ainda tem isso, né? E que é a mesma discussão que se tem também, né? Quando pessoas. E aí vem de novo da associação das pessoas pretas com a pobreza, né? Assim, uma maquiagem de R$180 é uma maquiagem cara. Nem todo mundo vai poder comprar, mas existe gente que pode comprar, né? Eu lembro que criticaram muito o Emicida quando ele fez o lançamento da Lab Fantasma, de que os produtos eram caros. Ele falou assim, ué, mas peraí, eu tô fazendo roupa de grife, eu tô no São Paulo Fashion Week. Eu não tô fazendo moda popular no sentido de uma peça que seja feita em larga escala, como muitas marcas que conseguem vender barato, né? E aí a gente tem várias questões de cadeia produtiva, de lógica de capitalismo, para entender o preço desses produtos e esperar que simplesmente pelo fato de serem feitos por pessoas pretas, que eles sejam baratos, também tem uma dimensão racista aí, né? Total. Até, isso é verdade. E o Emicida até, nessa época que ele foi criticado, ele falou, eu não vou pagar centavos pra senhora que produz minha jaqueta, não, você tá entendendo? Eu também quero valorizar o trabalho dela. E para valorizar o trabalho dela, que dessa moça preta que tá costurando para mim, eu preciso que a camiseta, que a jaqueta custe tanto. Sabe? É assim. E aí você vê a isso diferença mesmo. estrutural, né? O cara tá Exato. de fato mexendo na estrutura. Exatamente. Outra coisa que eu trouxe aqui
do poderoso discurso da Michelle Obama na comissão do reunião do Partido Democrata nos Estados Unidos, você viu? Da Nossa, convenção do Nacional. esse eu não acompanhei, acredita? Mas o que ela falou? Ontem, né, teve a Convenção Nacional do Partido Democrata nos Estados Unidos, né? Tava o Joe Biden com a Kamala Harris, né, que é a vice-presidente dele, perfeita. E a Michelle Obama deu um discurso. Vou ler um Pode, trechinho né? aqui rapidinho, tá? Ela falou assim: Donald Trump é o presidente errado para o nosso país. Ele teve tempo mais que o suficiente para provar que pode fazer o trabalho, mas ele está claramente perdido. Ele não está à altura nesse momento. Ele simplesmente não pode ser quem ele precisa ser para nós. É o que é. Sempre que olhamos para esta Casa Branca em busca de liderança, consolo ou qualquer aparência de estabilidade, o que obtemos é o caos. A divisão é uma total e absoluta falta de empatia. Ele é o presidente errado para nós. Assim, pra mim, Michelle tem que ser a próxima presidente americana, né? Nem é um país que a gente vive, mas eu acho muito importante a força que a Michelle Obama tem dentro do Partido Democrata, sabe? Se consolidando como figura ali. E esse tipo de discurso dela é muito bom, porque o Trump fez questão de responder, dizendo que ela não entende das coisas de política. Trump sendo Trump, né? Sendo o escroto que ele é normalmente. Mas o que me impressiona na Michelle Obama é que ela faz o nome dela, então futuramente a gente pode esperar muito dela em carreira política, eu tenho certeza disso, pelo Partido Democrata, principalmente porque eles estão colocando ela muito em espaço de visibilidade nos comícios. Eu espero muito dela ainda, A do Michelle nome. Obama é uma figura muito carismática. Os Obama, né? O Barack Obama e a Michelle são duas figuras muito carismáticas, né? E eu fico muito feliz em ver essa construção de imaginário do que eles representam na sociedade estadunidense, né? Assim, tenho críticas ao governo Obama, tenho críticas à política dos Estados Unidos, uma série de críticas nesse sentido, mas considerando o que há de realidade colocada, de realidade concreta ali, a gente tem que entender a força da imagem desses dois e a potência do discurso deles e os feitos que eles fizeram considerado o contexto da sociedade estadunidense, né? E aí, não por acaso, o Obama ser sucedido na Casa Branca pelo Donald Trump serve para ilustrar muito, né? Assim, que ainda que se pense que o Obama não fez tanto, tem sempre alguém que pode fazer menos, né? E ainda nesse discurso dela, né, tem algo que é muito bonito aí a se pensar, né? Porque a gente vive tempos de demonização da política, né? De demonização e desqualificação da política, né? E aí a gente ver alguém fazer um discurso falando sobre o peso da responsabilidade da política, o peso da responsabilidade de ser o líder maior de uma nação, é muito inspirador, né? Assim, porque não só Estados Unidos, né, outros países e o próprio Brasil vive um vácuo de liderança, né, no qual a gente tem nos cargos máximos na presidência da República desses países figuras que não têm a menor ritualidade que o cargo merece, né? Essa compreensão de que, estando na cadeira presidencial, você é representante da nação e você é exemplo para o seu povo, e independente do que você faça, né? Dando bons ou maus exemplos, os seus exemplos vão ser seguidos. Então é preciso que a gente entenda essa institucionalidade e essa ritualidade dos cargos, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a fala da Michelle Obama é muito potente. Outra coisa fantástica também, né, falando do assunto de política aí, é a indicação dessa mulher negra para a vice-presidência, né, assim. E é uma indicação de uma mulher negra, e é uma indicação de uma mulher negra com ambiguidades, né, assim. Porque é uma mulher Harris, né? negra que defende o uso da força policial, é uma mulher negra que está próxima a alguns grupos conservadores, mas ao mesmo tempo é uma mulher negra com orgulho disso, né? E aí, nesse sentido, a gente tem que ver uma coisa muito interessante da fala da Angela Davis, né? A Angela Davis é uma mulher negra, comunista, que foi presa por pertencer ao Partido Panteras Negras nos Estados Unidos, e ela fez um vídeo muito bonito no sábado, declarando apoio a essa candidatura, né? Assim, e falando sobre a importância de se ter uma mulher negra na vice-presidência dos Estados Unidos. E que, ainda que elas tenham alguns pontos de discordância, ela acha fantástico e deseja todo o apoio e declara esse voto nesse projeto, né? Então eu acho isso muito interessante, até como um exemplo para a esquerda brasileira entender como se faz apoio crítico, né? Assim. É engraçado, a gente tá falando de mídia aqui, de jornal, e eu tive assim, hoje
e comecei a olhar para uns livros que eu tenho aqui. Eu tenho um livro que eu comprei, deve ter sido em 2009, por aí, eu tinha lá 18 anos, que ele chama Deu no New York Times, que é do Larry Holter. É um livro que é o Brasil sobre a perspectiva do jornalista, de um jornalista, um dos maiores jornais do mundo. É engraçado porque o jornalista, a perspectiva do livro todo, é ele atacando o Lula. Ele viveu no Brasil, esteve no Brasil do Lula, e o livro é todo a perspectiva dele em relação ao governo do Lula. É tão engraçado como o jornalismo ele consegue moldar Sim. muito bem as perspectivas das histórias, sabe? Como elas são colocadas, de como ela é lida, né, pela sociedade, assim, e principalmente vindo de uma voz externa, que é um jornalista americano que estava tentando entender a política brasileira. Talvez eu falei desse livro aqui é porque quando eu li ele eu gostei muito e hoje eu peguei para ler alguns trechos, já não desce, entende? Aquele revisionismo histórico já não consegue descer porque no primeiro parágrafo eu falei, gente, o que ele está E é falando? Que assim, interessante olhar para isso, né? Se a gente vai vendo assim, mas peraí, né? Eu não li isso assim naquela época. Essa mudança, o olhar muda bastante conforme nossas experiências vão avançando com a vida, né? Isso é interessantíssimo. Outra coisa que eu quero falar é da questão do Romero Brito, né? Porque eu não tive a oportunidade Sim, até agora de falar isso no podcast, né? Daquele acontecimento lá. Para quem não sabe, o Romero Brito, né? Para muitos é considerado como um grande artista, expoente e tal. Ele que faz aquelas obras todas quadriculadas, coloridinhas, que parecem um tanto de mosaico de vitral de igreja, coloridinho e tal. O vídeo é sobre o viral vídeo de uma moça quebrando uma obra dele caríssima. A história por detrás essa moça é dona de um restaurante próximo à galeria do Romero Brito, que fica em Miami. E essa moça, ela tem uma funcionária, e essa funcionária foi destratada pelo Romero Brito enquanto ele estava no estabelecimento dela, consumindo. A moça foi destratada, até estava lendo uma reportagem que ela disse que ela nunca foi tão humilhada em toda a vida dela, dizendo que ele se sente superior, é a forma que ele gritou e tal. E a moça é brasileira, a que foi destratada também é brasileira. Também não sei se isso aumenta o fato dela, né? Porque ele mora no Brasil, ele mora, nem sei se. Talvez ele tenha incomodado para ela ser brasileira, queria ser atendido por um americano. Mas aí a questão é que ele destratou ela e isso chegou aos ouvidos da empregadora da chefe dela, que foi até a loja do Romero Brito, adquiriu uma obra dele que custava em torno de 20 mil. Sim, uma obra de um valor considerável, né, para uma obra de arte. E ela simplesmente, após um discurso de falar com ele, ela quebrou, jogou a obra no chão, pá, espatifou assim. foi Isso foi épico, maravilhoso, né? né? Eu achei Isso foi épico. incrível, assim. Eu fiquei pensando isso, falei, gente, um dia eu quero ser rico para poder fazer isso, sabe assim? Pegar uma obra de arte de 25 mil reais e quebrar para dizer para a pessoa assim, para nunca mais ir no meu estabelecimento e destratar os meus funcionários, né? E, Não, e aquilo tem foi umas incrível. dimensões muito legais, umas camadas muito interessantes para a gente analisar isso, né? Assim, e é um restaurante de comida latina, né? De comida espanhola, de comida com tons espanhóis ali, mas de comida mexicana, latina em geral, né? A proprietária é uma mulher latina e o Romero Brito vai até esse estabelecimento e pede para baixar a música, ele distrata os funcionários e ele pede desconto, né? Assim, então é muito o deslumbre que o poder econômico dá para as pessoas de esquecerem suas origens e de acreditarem que são donas de tudo, né? E que por isso podem destratar a todos, né? E de repente vem pelo próprio dinheiro a resposta a isso, né? A mulher vai até a loja dele, adquire um produto caro e quebra esse produto caro no meio da loja, em frente a todos os consumidores e grita, né? Nunca mais vá ao meu estabelecimento para destratar os meus funcionários, né? E aí eu acho maravilhoso que é aquela coisa, é briga de gente rica, né? Então, assim, vocês que briguem entre si, vocês que lutem aí, mas é fantástico olhar as camadas que estão envolvidas nessa briga. A empresária, se eu não me engano, ela é Ela é venezuelana, venezuelana? sabe? E é engraçado porque eu espero uma empatia, mais ou menos, entre os latinos, assim, quando eles estão em outros lugares, assim. Não é aquela autoproteção, mas com certeza o fato dele ser brasileiro, dela ser venezuelana, dele ter destratado uma funcionária que é brasileira, isso tudo se conecta, sabe? Isso torna a situação um pouco pior, porque, poxa, que pisada na bola, né? Assim, ele é um cara que já vinha, muitas pessoas já tinham problema com ele em relação aos comportamentos e à forma superior como ele
como ele anda pelos lugares, sei lá, como ele age. Enfim, eu não fiquei tão surpreso assim pela atitude estúpida e grossa dele. Foi muito feliz pela atitude da venezuelana lá, como é que é o nome dela? Madeline. Pois é, não, ela foi uma atitude incrível. Ela foi maravilhosa. E é curioso isso, né? A gente pensar nessas identidades que nos unem, né? Assim, como latino-americanos, deveríamos ter alguma empatia uns com os outros, principalmente quando estamos em um território americano, né? Norte-americano, estadunidense, em que seremos maltratados por nossa origem latina, né? Então ele deveria ter tido um pouco mais de empatia com os seus ali, né? E aí mostra essa facilidade de se esquecer das próprias origens que algumas pessoas têm, né? Recife, até bom lembrar aqui, mas vale. No início de agosto, na primeira semana de agosto, acho que entre o dia 5 e o dia 7 mesmo, você ouviu falar do FOPI? O Fórum Permanente para a Igualdade Racial? Sim, sim. Ele lançou no início do mês um e-book, né, um livro virtual, com mapeamento da mídia negra no Brasil. E é muito legal porque é um esforço coletivo, né, foi para a elaboração do documento. O mapeamento reforça a importância da mídia negra para essa construção social antirracista que a gente teve discussão aqui, e eles fazem um levantamento em época. Em qual ano teve mais crescimento de produção de mídia negra, em qual região brasileira. Então é incrível. O levantamento é aberto ao público, e eu acho assim, que é importante a gente ver para analisar esses dados, que, por exemplo, que a maior parte da localização da mídia preta no Brasil está no Sudeste, e a maior parte, e as mulheres são grande parte da participação. A maioria da participação dessa produção de mídia preta no Brasil é feita pelas mulheres. Então, esses mapeamentos, eles se manter contínuo, eu acho que vai ser sempre importante para a gente ter esse termômetro de avanço nosso de produção. Sabe? Cada vez mais as 5 regiões brasileiras produzindo novos conteúdos, esse gráfico mudando, daqui a pouco as regionais estão equiparadas em quantidade de mídias e jornais. Eu acho incrível, vale a pena muito bem acompanhar esse manifesto, só para você procurar FOPI e dar uma olhada no mapeamento que eles fizeram, beleza? Eu vou deixar anexado também no post do episódio, que acho que fica fácil para ajudar. Muito legal. Esse encontro, esse fórum, esse trabalho é muito importante, muito interessante, né? Assim, e aí você falando disso, eu até lembrei que eu tenho que mandar esse material para um orientando meu de TCC, que está estudando Alma Preta, jornalismo. Então eu tenho que mandar para ele esse material também, incrível. porque vai ser importante para ele. Ótimo. Pablo, e você? O que você tem para Então, comentar? eu tinha trazido o caso da Fenty Beauty para comentar, mas aí ainda bem que você colocou em discussão aí. E um segundo, que foi uma notícia que foi divulgada hoje, dia 19 de agosto, da orientação do CONAR sobre a campanha da Crespinha, né? Assim, o CONAR é o Conselho de Autorregulamentação da Publicidade Brasileira, e eles avaliam casos em que a publicidade é desrespeitosa com os direitos do consumidor, com as pessoas. E por conta do caso da esponja Crespinha, né, que viralizou a discussão sobre ela no mês passado, né, era um produto da Bombril que estava no mercado desde 1952, e de repente as pessoas voltaram a falar da Crespinha e apontaram a problemática na existência desse produto, né? E aí a Bombril tirou o produto do ar, mas houve uma série de representações no CONAR contra a Bombril. E o CONAR ele tende a ter uma postura muito passiva, muito pacificadora e muito de colocar panos quentes em discussões sobre racismo. E dessa vez o CONAR deu uma resposta muito enérgica. E isso eu achei interessante. Eles fizeram um parecer muito duro e advertiram a Bombril em relação à sua conduta no combate ao racismo estrutural no Brasil. Então eu fiquei muito positivamente surpreendido com esse posicionamento do CONAR, e aí de novo aquilo que eu falei, né, de nos dar expectativas de serem otimistas, porque o CONAR ele sempre teve uma atitude muito complacente com o racismo, e de repente ele ter uma resposta tão enérgica a um caso como esse pode ser um indicativo que as coisas estão começando a mudar. Eu às vezes fico pensando assim, que se eu tivesse um pouco mais de tempo, elaborar uma pauta e um roteiro para um episódio, onde a gente vai falar só de marcas que não deveriam existir. Mas isso aí é pauta, é muita pauta. Nossa, ia ser um programa grande, viu? Porque tem muita coisa a falar. Ia ter muita coisa. Então é isso, vamos lá pro nosso De Preto para Preto? Bora.
Agora, de preto para preto, aquela parte do episódio que a gente traz para você uma indicação. Um filme, um livro, uma série, um feed no Instagram. Qualquer coisa que a gente ache interessante, que é muito bom para você, ouvinte, acompanhar. Pode Pablo, quer ser, vamos começar? lá. Faz essas honras. Eu trouxe um filme para indicar e uma série. Posso falar dos dois? Então, o filme que eu trouxe para indicar é um filme que é de 2016, que eu sempre quis assistir e que agora ele foi parar no catálogo da Netflix, que é um documentário sobre Axé Music no Brasil. O nome dele é Axé, Canto do Povo de um Lugar. É um documentário que conta a história da Axé Music, né, assim, na Bahia, né, e desse ritmo que se espalhou para o mundo, né, no final, nasce na Bahia no final dos anos 80 ali e se espalha para o Brasil e para o mundo, e o documentário vai discutir isso. Esse documentário está na Netflix, conta um pouco da história do axé, e eu recomendo que vocês assistam, e que assistam, inclusive, problematizando e pensando algumas questões, né, assim, a Bahia, né, Salvador, é a cidade mais negra do mundo, fora da África, e a Axé Music é um ritmo que, apesar de se apropriar de ritmos africanos, né, as percussões africanas, as danças africanas, as tradições africanas, o Axé Music é representado no Brasil por divas brancas, né? E isso é muito problemático, e assistindo o filme a gente vai tendo isso sendo jogado na nossa cara e entendendo muito, né? Assim, a gente vê que as matrizes negras servem para originar e inspirar o ritmo e, ao mesmo tempo, não servem para representá-lo nacionalmente. Então, eu deixo essa recomendação de um filme como um filme gostoso de assistir, mas é aquela coisa, a gente assiste com a mão na cintura e uma mão na consciência. Que ótimo. Isso me faz me lembrar muito. Eu sempre escuto muito, acho, quando eu estou escutando Margareth Menezes, eu sempre comento muito com meu pai e tal, e lembro muito da Thais Araújo questionando a Ivete Sangalo por que a Margareth não é tão grande Não, quanto é você. revoltante no filme. Você tem que ver, a Margareth aparece pouquíssimos minutos. A Ah, Cláudia Leite só... tem mais fala no filme que a Margareth Menezes, sabe? Você fala assim, gente, o que está acontecendo? Por aí você já vê o aspecto, sabe? Porque, assim, depois que eu comecei a estudar, gostar mais de... procurar mais músicos negros, assim, eu fui ver a história da Margareth e vi que ela estava antes de todo mundo, Uhum. sabe? E não que ela não seja grande, não seja reconhecida e que a gente não dê valor. Mas se a gente for comparar em relação de produção, de investimento, de publicidade, de alcance, de espaço que foi dado, os artistas negros no axé foram invisibilizados. Foram. Sempre. Com o talento que a Margareth tem, né, com aquela voz que ela tem, aquela presença de palco que ela tem, era para ela ser do tamanho da Ivete, da Daniela Mercury. Muita gente incomoda com isso que eu falo, mas eu vou te falar com uma coisa que eu odeio. É quando eu tenho uma música do Timbalada ou do Lodum, que ela é cantada por outro artista da MPB, e ele canta a música num ritmo onde toda a percussão é tirada do fundo da música. Isso me incomoda tanto. Lógico que é uma releitura, tudo bem, a gente tem que aceitar, mas sério, não. O batuque, a percussão, ela faz parte da composição da letra daquela música, ela dá sentido pra letra, pra fluidez da música, sabe? Quando eu pego, assim, eu gosto muito de Johnny Hooker, mas a versão pra Beija-Flor, assim, me incomodou muito porque tirou o ritmo da música, sabe? Enfim, assim. Uhum. Parece que faz aquele Ai, whitewashing, né, assim, joga um alvejante na música e tira o que é preto dela, né? você usou, assim, a palavra que eu tava procurando, Muito whitewashing, bom. isso aí. Eu, assim, de indicação, eu trouxe primeiro a série Lovecraft Country, né? Eu indiquei essa série, deve ter sido no terceiro episódio do podcast, que lá em fevereiro, de fevereiro, janeiro, porque eu sabia que já ia lançar a série, eu já estava acompanhando a HBO para lançar a série, e lançou, né? O primeiro episódio saiu aí. A série é muito boa, assim, vale muito a pena ver. Você já assistiu? Você chegou a assistir? Na minha fila Mas da você sabe. HBO eu tô terminando de assistir I May Destroy You, mas então já vou colocar essa, porque eu acho que essa semana termina. Pra quem não sabe, a série é baseada num livro de ficção. É um universo de contos, né, de gênero de terror e tal. E é muito legal porque a série ela traz esse aspecto da ficção científica envolvendo pessoas negras num contexto de um país, contexto dos estados sul-americanos racistas.
A gente sabe que os estados do sul, Louisiana, Mississippi, nos Estados Unidos, são os estados que têm mais problema racial, até porque pela demorada de acabar com a escravidão na região sul dos Estados Unidos. É muito legal ver esse filme dessa perspectiva. Primeiro, não sei se eu vou considerar ele como um filme afrofuturista, só por ter misturado pessoas negras com ficção científica, mas para mim já é afrofuturista, é fora do comum. A série é baseada no livro que chama Território Lovecraft, que foi em nome dele em português, né? Ele foi lançado em 2016. A proposta é justamente discutir o racismo, tendo como plano de fundo esse o horror cósmico, tipo alienígenas e tal, mas o racismo tá ali. É interessantíssimo, porque a gente geralmente não pensa num contexto catastrófico de atrocidade, de fim do mundo, que você tá correndo de um monstro, mas também correndo de um cara branco querendo te atirar, sabe? O mundo tá acabando, mas ainda o sangue é preto. Você tá entendendo? E vale muito a pena porque é um filme muito bonito e dramático. Então, assim, o livro é muito bom, eu já tinha lido, e vale a pena estrear a série. A série estreou o primeiro episódio agora, HBO Max. Tá, não vou falar pra ninguém como baixar torrent, porque eu não apoio a pirataria, não mais, foi proibido. Mas, mas é isso, vale a pena assistir Lovecraft Country na HBO. É uma série Muito bom. incrível. E é legal pensar nisso, né? Assim, pensar na criação de narrativas de ficção, distopia, futurismo, pensando em pessoas negras nessas narrativas, né? Que elas nunca nos couberam, né? Isso é tão legal. Sim, total. Pablo, eu tô já todo episódio eu tô comentando, indicando para os ouvintes um site que chama Curadoria de Filmes Africanos. Sim, Já ouviu já. falar? Então, eu sempre, assim, entro lá uma vez por semana, escolho um filme ou um curta que tá ali e vou assistir. Eu já assisti o Bacossô, já assisti o Africano que Quer Voar, já assisti vários. E essa semana assisti um que chama Vaia, que é muito bom, que passa a história, assim, a história se passa num trem, assim, que tá numa província litorânea, ali em Joanesburgo, e tem o enredo, assim, que três pessoas diferentes que não se conhecem acabam tendo uma ligação, algo que as une entre si e acabam fazendo suas histórias se conectarem. Mesmo sem se conhecer, é engraçado que inesperadamente caminhos dessas pessoas acabam se cruzando. Parece um roteiro, assim, básico de comédia romântica, mas não é, porque eu acho que todo enredo, toda história que você pega e transfere o local de ação daquela história para a África, para o Quênia, para a África do Sul, para mim já é uma nova história, porque é uma nova perspectiva, uma perspectiva que eu ainda não tive a possibilidade de ver. Uma cidade diferente. Eu fui assistir aquele. Como é que é? Solteiramente, sei lá, aquele da África do Eu Sul, não você vi viu? ainda. Está na minha fila para assistir também, solteiramente. Sim, solteiramente. Eu assisti e, assim, muita gente criticou, falando que o filme é ruim, que o filme é básico. Tá, mas a questão, eu acho que ainda, para nós, pessoas negras que gostamos de filme, que sempre procuramos esse tipo de conteúdo dedicado que tivesse representatividade preta ali, a gente não tá ainda julgando qualidade. Tá? Você Sim. entende o que eu quero dizer? Eu não tô julgando se aquela série é boa, se ela é básica, se o roteiro é simples, se o ator é ruim. Querido, eu estou assistindo uma série onde 98% do elenco é preto. Tem uma personagem branca lá e ela aparece assim. É isso ainda que eu tô olhando. Daqui a pouco, por exemplo, hoje já tem Lovecraft Country, que também tem uma grande parcela do elenco negro, baseado em um livro com grande recurso de dinheiro que a HBO aplica em suas séries, né? Então vai ser uma série de extrema qualidade, também voltada para pessoas negras. O que é Não, incrível, isso é né? muito legal, assim, eu assisti agora durante a pandemia 2 séries sul-africanas da Netflix, né, o Queen Sono e o Sangue e Água, você assistiu? Claro, claro. Pois é, Amei. e é isso, assim, entre outras séries negras que eu assisti ao longo dessa pandemia, e eu estava pensando muito sobre isso, né, assim, a gente foi acostumado, educado a assistir certos filmes que a gente não espera deles que eles sejam uma obra de arte revolucionária que vai transformar a indústria, né, que é aquele filme pipoca, aquele filme pra gente ver em casa, aquele filme Sessão da Tarde. Só que é curioso que a gente não permite o rótulo de filme Sessão da Tarde, de filme pipoca, a filmes negros, né? Os filmes negros têm que sempre ser uma grande obra de arte conceitual e nunca algo simplesmente para ser consumido de forma leve e despretensiosa, né? E aí, nesse sentido, eu tenho começado a me permitir assistir e consumir narrativas negras despretensiosas, narrativas negras que não querem transformar o mundo, narrativas negras que querem apenas oferecer entretenimento. Porque também é uma dimensão do racismo querer que a gente seja sempre excelente e revolucionário, né? Assim, a gente não tem o direito de ser mediano. E aí assistir essas séries e esses filmes
que são levinhos, que não trazem nada de novo, que são escapistas, é uma forma interessante também da gente trazer uma dimensão de humanização para a gente, né? Assim, que a gente não precisa estar sempre revolucionando, né? Assim, a gente pode ter direito a esse momento de leveza, de autocuidado e de despretensão, né? Eu gosto muito dessa nova onda de filmes que não tenta explicar o negro, sabe? De explicar como aquele negro é rico, porque ele se tornou rico, ou aquele momento que você espera, como você está vendo a construção do filme, para o momento do ápice do racismo, para vir a superação do personagem negro no final. Não, esses filmes não têm isso. Esses filmes é cotidiano, é acordar, são histórias cotidianas, de amor, de relações de trabalho, relações de amizade. Isso é incrível, porque a nossa vida também é baseada nisso. É claro que o racismo, o preconceito perpassa nossa vida e nosso cotidiano, mas a nossa vida é muito além disso. Essa casca, sabe? É muito além disso. E esse tipo de filme, despretensioso, ele cumpre muito bem essa ideia. De eu sentar pra fazer a unha. Sabe esse tipo de filme pra fazer a unha? Que você nem vai olhar direito. É esse tipo de filme. E eu precisava desse tipo de filme. Sim, a gente precisa, a gente merece e a gente tem que ter isso, sabe? Eu acho super importante também. Sim. A minha outra, eu tenho mais 2 indicações. A outra é um autor incrível que eu descobri que chama Publicidade que Entretém, a circulação transbordada de conteúdos de marca. Para quem não sabe, isso eu li o grande livro do Pablo Moreno. Que legal. Pablo, eu comprei o livro. Vou esperar chegar. Porque, nossa, parece ser muito interessante. O livro chama Publicidades que Entretém, é um livro que o Pablo lançou em 2018, né? Isso. É isso mesmo? É 2018. Vai fazer 2 anos, né? Agora em agosto, né? Não. Novembro, isso, vai fazer 2 anos. Né? E o livro, assim, o que você aborda? Você aborda o quê? Sobre conteúdo de marca, análise... Então, esse livro ele foi resultado da minha pesquisa de doutorado. Foi uma pesquisa que eu fui muito feliz fazendo. E aí, contando um pouco de processo, né? Aí quase um momento terapia aqui, porque eu precisava, como acadêmico, me sentir com legitimidade para fazer as discussões teóricas sobre raça e não ser desqualificado por elas com a acusação de que eu estava levando a minha militância para a academia, sem produzir teoria. E aí, eu, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu quis estudar formas de se fazer publicidade, e esse livro ele traz os resultados dessa minha pesquisa de doutorado, que o conteúdo de marca, né, essa publicidade que não está nos intervalos comerciais, é uma realidade muito grande no Brasil e no mundo. E aí eu fiz essa pesquisa na qual eu investiguei os canais no YouTube de 4 marcas brasileiras, o Boticário, a Vivo, Itaú e a Skol, durante 4 anos, entre 2012 e 2016, e eu selecionei alguns vídeos que se enquadram nessa categoria de conteúdo de marca e realizei uma análise semiótica deles, verificando o que eu tenho de dimensão de entretenimento e o que tem de dimensão de publicidade, de persuasão nesses vídeos. E aí eu faço a análise desses materiais por meio da semiótica e verificando como essa forma de fazer publicidade se apresenta para os grandes públicos aí. Perfeito, perfeito. Gente, vale a indicação, compra o livro do Pablo lá, não só porque é um excelente conteúdo e complementa muito o que a gente discutiu aqui no episódio, e vale a pena ter esse tipo de livro na prateleira, com certeza, eu já encomendei o meu, mas também para a gente ajudar, né? É ótimo, eu estou montando minha biblioteca aqui com autores pretos, e é ótimo ter autores de BH, pessoas próximas de mim, que estão produzindo esse tipo de conteúdo e lançando aí, nossa, só orgulho, viu? Fico Parabéns. Super feliz com a indicação, e aí dou mais uma dica para o pessoal. Quem quiser comprar o livro com desconto, pode comprar no site da editora Apris, com 2 P's e S no final, apris.com.br, e aí usei lá o cupom na hora de fechar a compra, PQNJF, PQ de pão de queijo, NJF. PQNJF dá um cupomzinho de desconto para vocês comprarem um livro mais barato. E a minha última indicação, Pablo, você pode até me ajudar a falar um pouco dela, porque talvez você saiba mais, é sobre o lançamento do Las Colores. Sim. Me ajuda a falar. O Las Colores é o quê? É um programa de rádio, né? Apresentado por Paulo Proença. Isso. Sobre música e comunidade LGBTQ na América Latina como um todo. E ele vai na rádio, né? Isso, é um programa que está sendo veiculado pela rádio Frei Caneca FM, do Recife, mas ele é transmitido para o Brasil inteiro, pela internet e pelos aplicativos de rádio, né? A gente tem vários aplicativos sobre isso aí. E é um programa com uma proposta bem legal, né? O Paulo Proença, ele se tornou muito conhecido aqui em BH, porque durante 3 anos ele apresentou a coluna
todas as cores, na Rádio Inconfidência 100,9, brasileiríssima, e era uma coluna que ele falava sobre direitos humanos com foco na comunidade LGBT, e aí sempre tinha espaço também para música e para os artistas LGBT, e ele agora está com essa proposta lá nessa rádio do Recife, que amplia um pouco o olhar para a América Latina, né? Assim, a gente falou agora há pouco aí, né, do Romero Brito e da dona do restaurante venezuelano, e é muito comum que os brasileiros tenham dificuldade de se enxergar como latino-americanos, embora os nossos irmãos latino-americanos nos enxerguem como tal, e eles são muito fascinados pela música brasileira, e nós não consumimos tanto a música latino-americana quanto eles consomem a nossa. E o Paulo fez esse projeto que é muito legal, no qual ele traz os artistas brasileiros como artistas latino-americanos, mas também a presença de uma série de artistas desses países falantes de línguas espanhola, da América Latina, aí, e com o foco interseccional nesses artistas LGBTs, né? Então ele traz aí artistas LGBT latino-americanos e vai apresentando um pouco sobre esses artistas e dando visibilidade à cena independente brasileira, independente e mainstream brasileira, com foco nesses artistas LGBT, né? Então, é um programa que traz o cruzamento de identidades de uma maneira muito legal, né? Assim, pensar nas identidades LGBTs, pensar nessas identidades latino-americanas e pensar nas identidades desses artistas independentes, né? Que estão na luta aí para conseguir um espaço, né? Então é um programa bem legal, recomendo a que vocês assistam e sigam aí nas redes sociais, Las_Colores. Quando eu vi, assim, no Instagram, eu pirei, né? Porque eu sou apaixonado com muita música mesmo. E eu vejo ali como um verdadeiro portfólio, biblioteca de conteúdo para mim. A proposta é incrível. Eu escutei os episódios, é muito legal a proposta que o Paulo tem. Ele tá de extremo parabéns. Galera, segue lá o Las Colores, Las_Colores no Instagram. E escutem o programa do Paulo Proença, Paulo Proenca. E você pode escutar na rádio @FreiCaneca_FM. Eu vou linkar tudo isso no post do episódio para vocês poderem acessar mais fácil. O projeto é muito bom, a Giovana Eliodora, nossa querida Gil, né? Sempre citada aqui no podcast, nossa madrinha. A Gil já participou, Sim, a perfeito, Giovana né? deu entrevista para o programa e é sempre uma alegria ouvir a Giovana falar, né? Sempre que eu ouço a Giovana falar, eu fico com um sorriso que vai de uma orelha à outra. Isso que eu falo. Gente, como fala bem, como ela é articulada, como ela é inteligente e ao mesmo tempo divertida na fala dela, né? Então, qualquer coisa que a Giovana participa, você fala assim, ó, tem coisa boa aí. E a Giovana tá lá no Las Colores também. Então acho que é isso, a indicação é só. Não, Você tem mais tranquilo, alguma? foram essas mesmo também. Ai, que bom. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio, ouvintes. Espero que o Pablo tenha se divertido, se sentido em casa e à vontade. A gente fala demais, né? Estamos aqui virando o dia, varando a madrugada, para gravar episódio, que é isso aí, estamos de quarentena. Então, se você escutou um cachorro no fundo, a mãe de alguém gritando, é normal, é o nosso contexto atual, a gente está se adaptando, fazendo as coisas da melhor forma possível. É isso, ouvinte. Muito obrigado por terem curtido o episódio. Não se esqueçam de que todas as indicações vão estar linkadas no link do post no nosso site, foradacaixacast.com.br. Lá você pode clicar e ir direto para a indicação do filme do livro que a gente disse nesse episódio. Quero agradecer mais uma vez o Pablo pela presença. Pablo, se engrandeceu demais o nosso podcast. A gente está em outro nível agora, só pela sua participação, cara. Você é sempre bem-vindo. A nossa mesa virtual, né? Virtual por enquanto. Está sempre disponível para você. Poxa, agradeço demais o convite, né? Assim, conversa boa é essa que a gente nem sente o tempo passar, né? Assim, então foi ótimo estar aqui virtualmente com você e assim agradeço demais, desejo vida longa ao Fora da Caixa e uma trajetória brilhante. Agradecer pela sua mediação, Faustino, muito afetuoso, muito gentil e muito perspicaz nas suas colocações aí. Então assim, só desejar sucesso e agradecer pela oportunidade. Eu agradeço, obrigado pelos elogios. Pablo, quer deixar suas redes para as pessoas que estão em casa poderem te seguir, te conhecer um pouco me mais? Sigam, pessoal. Eu, como publicitário, tenho muita preocupação com a minha marca, né? Então, minhas redes sociais, facinho de me encontrar aí. Sou Pablo Moreno, Facebook, Twitter, Instagram. E aí me encontrem, vamos trocar ideia, vamos nos seguir e trocar interações nessas redes por aí. É isso aí, gente. Sigam o Pablo lá. Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Sigam o Fora da Caixa nas redes, Twitter, Instagram e Facebook como @Fora da Caixa Cast. Estaremos em todas as redes de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast e YouTube.
pode procurar que a gente está lá. Se vocês repararam, os episódios não estão saindo antes de lançar o episódio, Pablo, toda quinta-feira, às 7 horas da noite, o episódio saía. Mas a gente tem quarentena, a rotina de todo mundo tá bagunçada, então tá saindo episódio segunda, aí sai domingo. É assim, gente, vocês têm que perdoar a gente. A gente tá tentando fazer da melhor forma possível, mas os episódios estão saindo. É isso aí, Pablo, obrigado pela presença. Não deixem de visitar o nosso site, foradacaixacast.com.br, e até o próximo episódio com mais um tema incrível. Tchau pra você, Pablo. Tchau, Beijos. beijos, obrigado.